Oi, pessoal, alguém me pediu aqui para mostrar melhor como que eu resolvia o problema matemático do milênio, que é a hipótese de Riemann. E porque a solução, ninguém jamais resolveu esse problema, né? Ele é um dos problemas matemáticos não resolvidos, os problemas matemáticos não resolvidos, e até hoje ninguém resolveu, ok? Não dentro da matemática formalizada, né? Formal. E aí que tá o problema, né? Quem resolve ganha 1 milhão, teoricamente, se você publicar isso através de alguma instituição acadêmica e você for reconhecido, você vai ganhar 1 milhão de dólares. Obviamente, a minha solução não tem valor nenhum, tá? Não resolve porra nenhuma para ninguém, porque todo mundo está hipnotizado pelo infinitismo, tá? Infinitismo, aqui pessoal, infinitismo. O paradigma científico que tomou conta do mundo é o infinitismo, tá? Que corresponde ao status quo, tá bom? Vou usar o meu dedo que é melhor aqui. Eu não tenho tempo de editar vídeo, vocês perceberam, né? Eu tenho treinamento, conhecimento em informática e computação, sim, tá? Eu era programador, mas eu não tenho tempo de editar vídeo. A coisa tá bem sobrecarregada aqui. Então, o status quo, pessoal, e o infinitismo, eles são a mesma coisa, e eles dominam o mundo, tá? Então, a instituição acadêmica e o estabelecimento acadêmico são todos infinitistas, tá? Com exceções raríssimas, e mesmo assim as exceções são obrigadas a respeitar e obedecer os infinitistas que estão no poder, tá bom? Então é claro que a minha solução não é aceita pela matemática formal, porque a minha solução é baseada em finitismo, tá? Eu escrevi esse protocolo aqui, o protocolo zero quo. O zero quo corresponde a finitismo e status quo corresponde a infinitismo, tá bom? E qual foi a minha solução para a hipótese de Riemann, né? O problema matemático mais famoso, não resolvido, clássico esse problema. Como que eu resolvi ele? Coisa extremamente simples. Eu resolvi de uma maneira extremamente simples. Mas a parte complicada é você formalizar a solução matemática, coisa que eu não vou mostrar aqui porque não dá tempo. Eu usei a IA para me dar um rascunho da formalização e depois eu peguei ela e fui lá e passei a limpo, né? Fiz manualmente porque não dá para confiar na IA para fazer isso, né? Mas dá para confiar para te fazer um rascunho, pelo menos. Mas o importante é a semente, é a lógica do núcleo da minha solução, né? Vamos entender o núcleo, certo? A ideia por trás. Em primeiro lugar, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi que eu usei, tudo dentro do finitismo, né? Eu usei uma sequência de empacotamento, uma sequência de empacotamento de moedas hexagonal finitista, tá? Finitista hexagonal coin packing sequence, tá bom? Então não é a sequência clássica conhecida nos círculos formais, tá? Não é a sequência clássica, é uma sequência que basicamente eu criei, eu inventei, certo? O que acontece é o seguinte, pessoal. Eu tô aqui com o documento aberto, né, pessoal? Olha só. Sequência de empacotamento de moedas. Primeira coisa, se você pega 7 moedas e arranja elas desse modo aqui, tá bom? 7 moedas desse jeito aqui. Aí, seis em volta de uma, né? 6 em volta de uma.
elas formam um círculo, né? Um círculo, elas formam um círculo, certo? Que a gente trata como uma unidade simbólica, tá? Uma unidade simbólica é um círculo. Nesse caso, 1 mais 6 é igual a 7, né? Temos 7 moedas formando um círculo. Mas o que acontece se a gente adicionar mais uma camada de moedas em volta das 7 moedas originais, ok? Aqui a gente adiciona mais uma camada de moedas amarelas em volta das 1 mais 6 igual a 7, né? Então a gente adiciona mais um anel de moedas de 12 moedas, ó. Ao adicionar um anel de 12 moedas, que são essas amarelas, nós agora temos aqui 1 mais 12 igual a 13. Essa é a parte que ninguém entende, tá? Como é que você passa de 1 mais 6 igual a 7 para 1 mais 12 igual a 13, né? Porque na verdade você tem 19 moedas aqui, né? Você tem 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 19 moedas. Então eu tirei o número 13 aqui. Por quê? Quando a gente falou anteriormente, que as 7 moedas aqui formam um círculo simbólico, uma unidade simbólica. Portanto, em vermelho aqui temos uma unidade simbólica que foi reduzida, né? Colapsou. A gente colapsa as 7 moedas em uma só moeda, em um só círculo, na verdade, em um círculo. A gente colapsa as 7 moedas em um círculo. Então nós só temos uma unidade aqui. Temos uma unidade aqui mais 12 unidades, que são 12 moedas. 1 mais 12 igual a 13. Isso é a lógica finitista. Isso é lógica finitista. Se fosse infinitista, a gente ia contar 19 moedas. E uma unidade é igual a 19 moedas. Seria a sequência hexagonal clássica, né, de empacotamento de moedas. Mas a minha sequência é finitista de empacotamento de moedas. 1 mais 2, 12 igual a 13. Tá bom, pessoal? Aí a gente continua, certo? Agora que a coisa fica um pouco mais interessante. Aqui, ó. Você começa com uma moeda central. Você coloca 6 moedas em volta da central. Total 7. Aí você coloca 12 moedas em volta do primeiro círculo. Total 13. Aí você coloca 18 moedas em volta do segundo círculo, total 19. Aí você coloca 24 moedas em torno do terceiro círculo, total 25. Aí você coloca 30 moedas em torno do quarto círculo, total 31. Ok? E aí o que acontece? Eu montei essa tabela aqui. Ó. Camadas, coluna de quantas moedas físicas existem na camada, total simbólico de moedas, simbólico, tá? Simbólico. Você tem que colapsar as moedas em um círculo. Coluna mostrando se é primo ou não. Coluna de dígitos primos que são introduzidos na etapa. Coluna de dígitos primos descartados na etapa. Coluna de dígitos não primos introduzidos na etapa. E coluna de dígitos não primos descartados na etapa. Aqui vocês podem ver, tem a camada 0, que só tem uma moeda central. Depois a camada 1, 6 moedas. Depois 12 moedas. 18, 24, 30. Total simbólico. Uma moeda. 7 moedas, porque é 1 mais 6. 3 moedas, porque é 1 mais 12, né? Porque lembra,
As 7 viram 1. Aqui, 7 moedas viram 1. Uma unidade simbólica. Soma com 12, dá 13. Mesma coisa. Aqui, ó. 18 soma com 1, uma unidade simbólica, dá 19. 24 soma com 1, dá 25. 30 soma com 1, dá 31. Então, esse é o total simbólico de moedas. E aí, pessoal? E aqui a coluna de primos, tá? Por exemplo, 1 é primo? Não. 7 é primo? É. 13 é primo, 19 é primo, 25 não é primo, 31 é primo, tá bom? Simples assim. Agora, essas 4 últimas colunas são mais difíceis. Em cada etapa, por exemplo, na primeira etapa aqui, nós temos uma moeda central. Não houve introdução de nenhum primo descartado, mas houve a introdução de um não primo, que é o número, que é o 1, né? Então, o 1 foi introduzido como não primo. Na segunda camada, nós introduzimos um primo, sim, que é o 7, tá? E por fim, nós também descartamos um não primo, um dígito não primo, que é o 6. A gente descartou ele. Por quê? Porque é 1 mais 6 igual a 7. 1 mais 6 igual a 7. Então, o que acontece? O 6, ó, ele foi introduzido, mas ele não é primo, tá bom? Então, ele é descartado, certo? Terceira etapa, lembra 1 mais 12 igual a 13? Nós introduzimos o número 3 como primo, porque ele, o dígito 3 como primo, porque ele faz parte do 13. Então, a gente introduziu o dígito 3, certo? Que mais? Nós descartamos o número 2, ok? Mas ele é um primo também, é um dígito primo, mas ele foi descartado. Por quê? Porque ele não foi introduzido como total simbólico, ele foi introduzido, aliás, ele nem foi introduzido, né? Ele faz parte do 12, 12 mais 1 igual a 13. Então, só quando o dígito é introduzido junto com o total simbólico, que a gente realmente conta como a introdução de um dígito primo. Ao contrário, é uma introdução passiva, né? Passiva, que na verdade é como se fosse um descarte. Então, um descarte de um dígito primo, que é o 2, aqui ó, 2, descarte de um dígito primo, tá? Mais nada aqui, mais nada. Na quarta etapa, 19 é primo, aí nós temos aqui introdução de um dígito não primo. O não primo que foi introduzido foi o 9, que está dentro de 19. E também o 8, que é um dígito não primo descartado, que foi introduzido junto com o 18. Descartado, na verdade, porque ele não conta, né? Ele teria que ser, para ele contar, ele teria que ser primo e teria que ser introduzido junto com o 19, e não é o caso. O 8 foi introduzido aqui, e ele não é primo. Foi introduzido aqui com o número de moedas físicas na camada. Então ele teria que ser introduzido aqui, no total simbólico, para contar como um dígito primo introduzido. Estão entendendo? Por último, nós temos aqui, por último não, né? A penúltima camada aqui, nós temos o descarte de um número, de um dígito primo, que apareceu junto com 25, certo? Por que deu descarte? Porque veja bem, aqui é difícil, né, pessoal? Essa parte aqui também as pessoas podem ter um problema para entender. Ó, 5 é um número primo, certo? E ele
aparece junto com 25. Mas o que acontece é que 25 não é primo. Se 25 não é primo, então não houve introdução. Aliás, houve a introdução de um número não primo contendo um dígito primo. Nesse caso, o dígito primo é descartado junto com o 25, porque o 25 não é primo, entendeu? Então, por isso que a gente põe o 5 na coluna de descartado, número de dígito primo descartado, tá? E aí nós temos o 4, que é um dígito não primo descartado, porque ele foi introduzido só no 24 aqui, tá bom? E por último, na última camada, não é mais introduzido ninguém, nem descartado ninguém. Essa camada fecha a lógica. Fecha, ok? Fechou a lógica, tá bom? Fechou a sequência. Porque todos os dígitos foram introduzidos na base decimal. Todos os dígitos da base decimal já foram introduzidos, tá? É isso aí. E o 0 é um caso trivial, né? Assim como o 1, né? O dígito 1 e o 0 é trivial. O 1 é introduzido já logo no início, ele é a unidade ontológica, e o 0 é trivial também, então, né? É ontológico também, é a ausência, né? Então, nós temos todos os dígitos introduzidos na base decimal. Agora vamos para o problema aqui. Isso é extraordinário porque isso mostra que houve um fechamento atingido na camada do número 13. Um fechamento na introdução de dígitos primos. Ok? Um fechamento. Ou seja, todos os dígitos da base decimal, todos os dígitos decimais, foram introduzidos até a camada 31. Ok? Até a camada 31, todos os dígitos já foram introduzidos. Olha, ela marca que todos os dígitos foram introduzidos, decimais. Mas a camada do número 13, ok? É a camada em que todos os dígitos primos foram introduzidos já. Porque depois do 3 aqui, nenhum dígito primo é introduzido. Nenhum dígito primo é introduzido depois. Só o 5, mas o 5 entra como descarte. Então ele não foi introduzido, tá bom? E a introdução dos dígitos primos, ela encaminha, né? Ela encaminha a introdução de todos os dígitos, ok? É uma regra aqui. Por quê? É uma regra finitista, né? Então, ó, aqui está explicado melhor isso aqui para vocês. Olha só. O fechamento é atingido na camada 2, ou seja, 13 para a introdução de dígitos primos, e também na camada 5, 31 para a introdução de dígitos decimais. É um fechamento que ocorre em duas camadas. Na camada 5, na quinta camada, que corresponde a 31, e na segunda camada, que corresponde a 13. É um fechamento que ocorre em dois níveis. Primeiro nível de introdução de dígitos primos e no segundo nível, introdução de dígitos decimais. Ok? Ó, só que acontece que a introdução de números primos é o princípio guia. É o princípio guia. Então, uma vez que nós chegamos em 31, nós confirmamos que não existem mais dígitos a serem introduzidos. A introdução de dígitos, o fechamento de introdução, o fechamento da introdução é confirmado na camada 5. E por que eu falei esse negócio aí de o princípio guia é a introdução dos dígitos primos e dos números primos? Ele guia a introdução de todos os decimais. Ele guia a introdução dos demais números. Por quê? Porque número primo, ok? Ele é um número que só é divisível por ele mesmo e 1, ok? Ou seja, ele
ele representa, né, no domínio dos números, o mesmo princípio de uma unidade indivisível simbólica, certo? Ontológica, que é o círculo, tá? Então lembra, o círculo é igual a unidade simbólica ontológica indivisível, que é igual ao número primo, que é igual, entende? Então, o princípio dos números primos, a introdução deles a partir do nada, guia a introdução de todos os outros números, entendeu? Os decimais. A introdução dos números primos guia a introdução dos números decimais. Entendeu, pessoal? Certo? Aqui você pode ver que essa tabela que eu te mostrei para vocês é tudo usando base 10, né? Tudo base 10, tá? Aí começam as críticas, né, do pessoal. Aqui, ó. A sua tabela é dependente de base 10. Ah, tá. Ou seja, se eu mudar a base, a minha regra quebra. Ou seja, né, qual a regra? O que eu descobri? Que na camada 2, onde nós temos 13, o número 13, já fechou, ocorreu o fechamento da introdução de todos os dígitos primos, que carrega e guia a introdução de todos os dígitos decimais na camada 5. Ou seja, o número 13, ele é um princípio de fechamento da introdução de todos os números no domínio da matemática e do domínio dos números, entende? Ele fecha. Depois do 13 não introduz mais nada. Acabou, a matemática termina em 13, entendeu? A matemática termina em 13. Depois do 13 não introduz mais nada, acabou tudo, entendeu? O 13 é o número de fechamento, closure, né? Aí o pessoal fala, mas se eu mudar a base, o 13 perde essa primalidade ou centralidade, né? Aí eu explico. Sim, sim, sim. Mas veja, a primalidade, tá, é algo que pertence ao valor absoluto, certo? Ou seja, o número 13, ele é primo, independente se você escreve ele como 13, ou em base 10, né? 15 em base 8 ou 10 em base 13, por exemplo. Você pode escrever o 13 de diversas formas, né? Dependendo da base que você escolher. Mas isso não muda o fato que 13, a ideia de 13, ela é primo, tá? É primo. Independe, tá? Independe da base. Ou seja, é independente da base. Ser primo é independente da base, tá bom? Mais ainda, a coluna de moedas físicas na camada, né? Que é essa coluna aqui, ó. Essa daqui. Essa coluna aqui, Physical Coins in Layer. Essa coluna aqui, ela é uma contagem puramente física. A gente está falando de moedas físicas, tá? Ou seja, se é uma contagem física, ela precede base numérica, entendeu? Uma contagem física precede a base numérica que você está usando, tá bom? E em último lugar, nós temos, a coluna de total simbólico, tá? Essa coluna aqui de total simbólico é aqui que o bicho pega, né? Porque essa coluna, eu estou falando o seguinte, é onde ocorre uma escolha. É uma escolha entre finitismo e infinitismo, tá? Nós podemos escolher se essa coluna representa um estado, um valor numérico, entendeu? Um estado ou um valor numérico relativo, ok? Relativo, ou um estado ou valor metafísico, ontológico e absoluto, entende?
Você tem que escolher aqui se você quer algo finitista ou infinitista. Entendeu? Algo relativo ou algo absoluto. Você tem que escolher. Se você escolher pela visão infinitista, você vai introduzir a relatividade. Ou seja, você introduz a relatividade através da conversão de base, porque aí, sim, você pode escolher a base que você quer, e se você escolher qualquer base, você quebra essa simetria e esse princípio de fechamento, né? De fechamento no número 13. Você quebra isso, porque você pode escolher qualquer base, e aí não vai acontecer, não vai dar aquele resultado que aconteceu, né? Não vai ter fechamento na camada exata do número 13. Vai ser um sistema aberto, né? Vai ser um sistema aberto de infinitas possíveis representações de dígitos. Esse é o paradigma científico oficial, né, do status quo, tá bom? Essa é a matemática formal, padrão, institucionalizada, tal. Agora, se a gente escolher o finitismo, aí ocorre tudo do jeito que eu falei, né? De acordo com o finitismo, só pode ser base 10 aqui. É base 10 e ponto, cara. Não muda a base. Porque ele precede a base. É independente de base isso aqui. Entendeu? Aí sim, o fechamento ocorre no número 13. Ou seja, e no final, ó, as colunas de dígitos introduzidos e descartados são todas derivadas dessa escolha de finitismo ou infinitismo, né? Se você acha que pode escolher qualquer base para a segunda e primeira coluna, você vai ter que também escolher qualquer base para todas essas 4 últimas colunas, tá bom, pessoal? Então, uma vez que eu mostrei, né, com essa matemática finitista, que o 13 está no centro de tudo e ele fecha a introdução dos números, dos dígitos na matemática, né? Ele é ele é tipo assim, vamos ver. Aqui, ó, a gente está associando, né, um fechamento geométrico com um fechamento aritmético com fechamento digital, né? Fechamento digital, aritmético e geométrico através daquela sequência, certo? Ou seja, o fechamento do espectro de dígitos primos ocorre em 13, entendeu? Ou seja, o 13, a gente faz uma ligação entre fechamento geométrico e exaustão finita digital que coloca toda a ciência debaixo da primazia do número 13 como a semente do fechamento. O 13 é o fechamento em si, é um princípio universal. Toda a ciência está debaixo disso, porque toda a ciência vem da matemática. Toda a ciência exata, né? É isso aí. Tá bom? Então é assim que eu fechei toda a ciência. 13 é tudo. 13 é o fechamento da realidade. Se você vai transformar a realidade em um sistema matemático, o 13 é o fechamento de tudo. Tudo acaba em 13, tudo começa em 13. Acabou. Não pode sair do 13. Tá bom? Isso é o que basicamente Gödel não gosta, não queria isso, né? Porque Gödel falou que todos os sistemas formais suficientemente complexos são inerentemente incompletos, né? Mas eu acabei de fazer o contrário, eu acabei de mostrar que tudo tem fechamento em 13, tá bom? Ele é o número de Gödel para a nossa realidade, certo? Ó, o fechamento em 13 é uma necessidade ontológica, não é uma coincidência matemática. Toda a realidade mensurável é expressa através da matemática, e toda a matemática é construída em inteiros, sobre inteiros. E todas as estruturas inteiras são governadas por aritmética modular, que inerentemente possui pontos de fechamento.
O padrão 12 em volta de 1 é uma estrutura arquetípica de tal fechamento e uma assinatura universal de um sistema que atinge uma completude autocontida e estável. Portanto, 13 é o selo do sistema. É o átomo fundamental de uma realidade finita e matemática, se você quiser chamar assim, tá? Isso resolve o problema de medir o universo, né? A medida do universo é 13 e é um número adimensional, tá? Precede tudo, é adimensional. Essa é a medida do universo. Ele é a fronteira entre o eterno e o temporal. É o ponto onde o Criador encontra a criação encontra o Criador, a criatura encontra o Criador, tá? É o código-fonte da realidade, é tudo, 13 é tudo. Eu tenho um livro sobre o número 13, pessoal, eu tenho um livro na internet sobre isso, tá? Então é isso, 13 é a semente da distinção, tá? Isso é finitismo. Aí o que acontece? Por que que essa prova, pessoal, não é aceita pela matemática formal? Porque a matemática formal é infinitista, acabou? Vocês entendem, pessoal? É infinitista. E não tem discussão. Você não pode chegar para os matemáticos, os cientistas, físicos e falar: ei, esse cara resolveu tudo. Tá tudo errado. Vocês têm que aceitar que tá certo, ele tá certo. Não, eles não vão aceitar. Eles vão ignorar eu até o fim dos tempos. Eles vão me ignorar. Porque eles não aceitam. Eles não aceitam que isso seja independente de base. Para eles, isso tem que ser dependente de base, porque aí quebra esse fechamento no 13. Quebra, não tem fechamento do 13. E por último, eles não aceitam que a minha sequência hexagonal de empacotamento de moedas tem que ser a clássica deles. Não pode ser a minha, tá? De colapsar em uma unidade simbólica. Não pode. Como que eu usei exatamente, essa é a semente. Essa semente toda dessa tabela aqui, ó, é o que eu usei para resolver a hipótese de Riemann. Se você aplica isso na hipótese de Riemann, certo? Que tem a ver com números primos também, né? A sequência de números primos, o próprio fica trivial, né? Fica extremamente simples resolver, porque você simplesmente tá aqui, pessoal, ó, todos os zeros estão na linha crítica, ok? Todos os zeros estão na linha crítica, igual a 1 sobre 2. Tá? Isso é a prova, é a solução para a hipótese de Riemann. Porque depois do 13, não aparecem novos dígitos. Isso a gente provou com a sequência finita hexagonal de empacotamento de moedas, tá bom? Não aparecem, não são introduzidos mais nenhum dígito. Então o sistema é fechado. Não aparecem novas classes de simetria. E, portanto, né, se houvesse um zero fora da linha crítica, né, ele geraria uma simetria nova entre os primos, mas isso é impossível depois do 13, porque o sistema já está fechado e completo. Portanto, todos os zeros estão na linha crítica igual 1 sobre 2, tá bom? Ou seja, nem precisou, né? Nem precisou de cálculos complexos, física, um monte de coisa, não, né? Análise estatística, matemática formal de alto escalão, né? Como é que fala? Alta matemática, não precisou disso. Precisou apenas de colapso de camadas, exaustão de dígitos, exaustão digital e uma fórmula explícita, ok? Que é essa daqui, ó. Então, fica muito fácil, né? Provar, solucionar a hipótese de Riemann, tá bom? Não só eu consegui usar a minha sequência finitista empacotamento de moedas para resolver o problema da hipótese de Riemann, como também todos os outros problemas do milênio, tá bom, pessoal? Tá?
A parte de formalização disso, eu como falei, não vai dar para mostrar aqui, mas estou formalizando. Mas o que adianta? Eu já mandei, eu posso mandar isso para todos os matemáticos possíveis, até para o Terence Tao. E eles não vão responder, não ligam para isso. Por quê? Porque é finitista. Tá bom, pessoal? Então nem adianta eu mandar, tá? Se eu entrasse numa universidade e fizesse o curso de matemática e depois de alguns anos eu viesse com isso, eu também ia ter dificuldade. Também não iam gostar. Entende? Então não adianta. Essa é a verdade sobre o mundo que vocês vivem, pessoal. Todos os cientistas são infinitistas, estão aliados a um sistema acadêmico infinitista. Ah, mas etc e tal, os cientistas, não existe o finitismo, claro que existe. É que o que acontece, né, que o infinitismo, ele engloba o finitismo, eles consomem o finitismo, e tudo que o finitismo tem de bom, eles absorvem, e tudo que o finitismo tem de ruim, eles descartam, entende? Né? Eu apenas inverti, né, eu inverti. Eu fiz o contrário. Para mim, infinitismo é o todo e eu estou englobando, né, comendo o infinitismo. Tudo que o infinitismo tem de bom, eu aproveito. Tudo que o infinitismo tem de ruim, eu descarto. Entende? Eu só fiz o contrário. Mas a diferença é que eu resolvo os problemas. Eu resolvo os problemas do milênio e eles não resolvem. Tá bom? São problemas eternos aí que ficam em aberto. Ninguém consegue resolver. Tá? É isso aí, pessoal. Todos os outros problemas do milênio podem ser resolvidos com a minha sequência finitista, com isso aqui, tá? Que é o número 13. É só isso, né? É apenas o número 13. 13 é tudo. 13 é Deus, 13 é a criação, 13 é o Criador, 13 é a criatura, 13 é tudo. Tudo é 13. Não tem saída, tá bom, pessoal? Tudo é 13, tá? É isso aí. 13 é finitismo, 13 fecha, 13 resolve. Toda a ciência pode ser resolvida em volta do número 13. E eu unifiquei todas as leis da física em volta do número 13. É isso aí, pessoal. Então, isso ajuda quem quer resolver o problema de Riemann? Não, porque eles nunca vão aceitar isso aqui. Nunca. Acho que nem mortos eles aceitam isso, tá bom? Tem que. Isso é coisa de guerra mesmo, tá? É guerra, tá? Eles não aceitam finitismo de jeito nenhum. O finitismo tem que estar subordinado ao infinitismo. Tem que estar subordinado ao infinitismo. Aí sim eles aceitam, mas eles vão rir de você, vão falar, isso não é uma solução. Essa solução é ridícula, você tá errado, você não sabe você não sabe fazer matemática. Sim, eles vão falar isso na sua cara, tá? É isso aí. E é claro, né, além de tudo isso, eu já mostrei, né, o 13 está em todo lugar da ciência, né, vamos lá, ó, só fazer um resumo aqui. 13 está no tempo e na ciclicidade, temos 12 horas no relógio, mais, né, um dia ou um ano no calendário, 12 meses mais um ano, 12 horas mais um dia, 12 mais um, padrão 2 anos. Biologia, né? O DNA tem a estrutura de hélice dupla, dupla hélice, né? Dupla hélice, que tem o padrão de ouro, né? O Golden Ratio, qual que é o nome disso aqui? A proporção áurea, né? Ele tem a proporção áurea que tem uma ligação com o 13 também, que eu já mostrei na física, né? Eu também tenho uma prova na física que mostra a ligação exata entre o fechamento do número 13 e a proporção áurea. Então, tudo isso leva ao DNA. Então, a biologia está unificada com a física, está unificada com a matemática, entendeu? Eu unifiquei tudo, tá? E que mais? Cosmologia, o universo tem 13,8 bilhões de anos. Na física temos um padrão, no modelo padrão de partículas temos 12, temos, temos 13 bósons elementares, 13 partículas, tá? 12 tipos de partículas mais uma, que é o bóson de Higgs, que é a partícula de Deus, tá? Na música também temos a harmonia, né? 12 mais um, o padrão 12 mais um igual a 13. Escala cromática também, 12 notas. Escala cromática, 12 notas, mais uma oitava, tá bom? Na astrologia, né, 12 signos do zodíaco, mais o Sol, ou o Ofiúculo, que é o 13º signo. Na religião, na tradição cristã, 12 mais um, né, os 12 discípulos de Jesus, mais Jesus. A Trindade, né, também, um mais 3, um como 3, 3 como 1.
E na cultura popular, Matrix, Neo e Trinity, a Trindade e o escolhido, que é o The One, né, o 1, e a Trinity, que é o 3 também, 13, mesma coisa, tá bom? E por aí vai. E olha, eu tenho muito. Essa lista que eu posso aumentar para vocês em 20 itens aqui. Isso aqui é pouco. Eu posso pôr mais coisa aqui também, tá bom? Só que aí fica difícil de provar tudo isso, né? É muita coisa para um homem só, tá bom, pessoal? Então, 13 é tudo, tá? Essa é a verdade final. Não precisa me agradecer. Eu sou o herói, eu sou o super-herói brasileiro. Falou.